pessoal, questão de número 17 do capítulo 10 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Esse capítulo e mais outro, a gente acaba o volume 1 do Halliday e aí a gente inicia o volume 2, onde nós vamos ter gravitação, a lei dos gases, vamos ter as leis da termodinâmica, não é? Mas focando aqui, vamos ao enunciado. Uma roda executa 40 revoluções quando desacelera a partir de uma velocidade angular de 1,5 radianos por segundo até parar. Supondo que a aceleração angular é constante, determine o intervalo de tempo em que isso ocorre. Então vamos lá. Nós temos aí uma roda que executa 40 revoluções quando, ou seja, a gente pode partir do pressuposto que nessas 40 revoluções feitas, ela estava com velocidade angular constante. Quando desacelera a partir de uma velocidade angular, pronto, é isso aí. Ó. E a gente pode considerar que essa velocidade constante angular é de 1,5 radianos, quando ela começa a desacelerar até chegar no seu repouso. Então, supondo que essa aceleração é constante, determine o intervalo de tempo em que isso ocorre, em que ela parte dessa velocidade de 1,5 radianos por segundo até parar. Dito isso, nós vamos aplicar a equação de Torricelli para o movimento angular, já que a gente tem aqui inicialmente o que? A velocidade inicial, final, o quanto que ela percorreu e a desaceleração. Não. A gente vai descobrir primeiro essa desaceleração para depois descobrir o tempo. Porque enquanto eu estava falando aqui, eu estava pensando aqui, então por que não usar a função horária? Porque a gente teria duas variáveis desconhecidas, a aceleração e o tempo. O enunciado A, que é o tempo. Então a gente precisa pelo menos descobrir qual é a desaceleração para poder aplicar. E vendo agora, né, eu percebi que essas 40 revoluções é de quando ela está com 1,5 radianos por segundo até parar. Então, durante este período de desaceleração é que ela dá 40 revoluções. Então, dito isso, vamos aqui eliminar o nosso termo que vai ser nulo. A nossa velocidade final vai ser zero, que o objeto vai parar. E a gente isola a nossa aceleração. Então, nós vamos ter ali menos a velocidade angular inicial ao quadrado sobre 2 vezes o deslocamento. Substitui os valores. Assim tá. E a gente tem que calcular qual é a velocidade angular, né, para a gente deixar em termos de tempo, né, já que a gente tem algumas unidades ali em radianos por segundo. Então, vamos converter aqui essa velocidade angular para revoluções, na verdade. Revoluções por segundo. Na verdade, eu fiz para revoluções por segundo, mas você pode fazer para radianos por segundo. Então, em vez de converter a velocidade, você converte o deslocamento, né, que está em revoluções, e você simplesmente multiplicaria 40 por 2π. Aí você teria o deslocamento em radianos. Aqui eu fiz em termos de revoluções. Fazendo isso, a gente tem que a velocidade angular inicial, que é de 1,5 radianos por segundo, dá 0,239 revoluções por segundo. Aí, agora sim, a gente substitui os valores e resolve. Então, nós temos aí uma desaceleração de 0,00714 revoluções por segundo ao quadrado. Númerozinho feio, né? Nada a ver, né? Bom, agora que a gente tem a desaceleração que o objeto está sofrendo, eu poderia aplicar na função horária do deslocamento acelerado, mas não precisa, né? A gente pode pegar uma equação mais simples, que é a função horária da velocidade para um movimento acelerado. Onde nós temos o que? A nossa velocidade final é nula e ficamos com o tempo simplesmente como o quociente da velocidade com a desaceleração.
Então, nós temos a velocidade, né? 0,239 e a desaceleração 0,000714, que vai dar aí 334,7 segundos. E aí, se você dividir por 60, você vai ter o tempo em minutos, que vai dar aí cerca de 5 minutos e meio. Na letra B, ele pede o seguinte: qual é a aceleração angular da roda? Tá, aí eu nem preciso calcular, né? Eu já fiz isso no item A, então tá aí. A nossa aceleração é de menos 0,00714 revoluções por segundo. Ou colocando em notações científicas, né, para deixar mais bonitinho esse valor, menos 7,14 vezes 10 elevado a menos 4 revoluções por segundo ao quadrado. Na letra C, ele pede o seguinte: quanto tempo é necessário para que a roda complete as 20 primeiras revoluções? Aí sim a gente aplica a função horária para o deslocamento acelerado angular. Então, nós temos aí a nossa equação. A gente quer saber o tempo necessário para ele completar as 20 voltas. Então, nós vamos ter aí, partindo de uma posição inicial angular, né, onde a gente vai contar esse movimento a partir dessa posição. Nós vamos ter aí substituindo os valores, né? O θ que a gente quer é 20 revoluções. A velocidade inicial, né, é de 0,239 multiplicada por t, mais 1 meio da desaceleração, que é 0,0000714 t quadrado. Resolvendo ali o quociente, né, de 1 meio, nós vamos ter, e reorganizando os termos, nós vamos ter aí essa equação de segundo grau, que a gente resolve por meio de delta e Bhaskara. Então, nós temos aí o termo A, o termo B e o termo C para a nossa equação do segundo grau. E aí a gente aplica o delta, né? Delta é quem? É B quadrado menos 4, que multiplica o termo A e o termo C. Resolvendo tudo isso aí, a gente vai ter um delta igual a 0,0286. Aplicando isso em Bhaskara, né? Bhaskara, para quem não lembra, né? É menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Aqui eu vou usar, né, que a gente tem a gente pode usar o sinal de mais ou de menos. Então, vamos produzir duas raízes, uma positiva e uma negativa. Então, a gente fica, né, eu já resolvi, né, antes, né, fora de tela. Então, a gente vai ter um valor negativo, o que é incoerente, né, para o tempo, né? Então, não existe tempo negativo, a gente vai ficar com o valor positivo, que é quando a gente usa o sinal positivo aqui à frente do nosso raiz de delta. Então, resolvendo isso daí, nós vamos ter um tempo de 97,88 segundos. Então, nas primeiras 20 voltas que o objeto dá na situação em que ele está desacelerando a partir de uma velocidade de 1,5 radianes por segundo, ele vai gastar 97,88 segundos para dar essas primeiras 20 voltas. E o tempo total, né, dele partindo dessa velocidade até parar completamente, dando as suas 40 voltas, vai ser ali o que a gente encontrou na letra A, né, 334,7 segundos. Muito bem, pessoal, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Curtam, compartilhem, se você é novo, se inscreva no canal. Curta mesmo, né, que é para dar uma ajuda, né, quando você curte, o YouTube entrega para mais pessoas e quem sabe não tem alguém aí aperreado caçando esse tipo de conteúdo no YouTube para ajudar esse pobre coitado estudante, né, que sofre demais na área de exatas. Eu sei bem como é isso, né? Eu passei vários perrengues na faculdade com essas disciplinas, né? Então, quem sabe aí esse vídeo não chega para algum estudante de física ou engenharia ou de qualquer outra área que tenha essa disciplina como grade curricular do seu curso. Até a próxima, pessoal.